Eu já falei da mudança das pessoas que elas tentam mudar internamente pelo externo, né? Hoje eu vou falar de algo bastante parecido, que é, no caso, as pessoas que elas criam uma personalidade pelo externo. A personalidade, ela é um negócio difícil pra cacete de você definir, difícil pra cacete pra você entender como funciona, entendeu? Mas a gente sabe que ela não tem a ver com a cor de roupa que você veste, que ela não tem a ver com o estilo de música que você ouve, mas ela pode se manifestar por isso, né? Então uma pessoa que tem uma personalidade mais do rock vai gostar de rock, né? Obviamente. Só que hoje em dia a gente tem um trem que é todo mundo é louco, entendeu? Nós temos uma epidemia de loucura. A maior parte das pessoas toma remédio, a maior parte das pessoas não bate bem, entendeu? Ou é muito burro também, então tá foda pra caralho. Tá bem complicado. E no meio disso a gente tem as pessoas que elas não têm personalidade própria. Só que ter personalidade, ter uma identidade é algo que o ser humano necessita até certo ponto. Então o que a gente faz? Nós vamos trabalhar com o que temos. O que a gente tem? Um meio físico. Então você vai ver um pessoal agindo de forma extremamente caricata, por exemplo. Vira e mexe viraliza um videozinho ou outro desses guri, às vezes americano, geralmente americano, mas às vezes até pipocam os do Brasil também, que eles estão falando, daí do nada para a conversa para dar risadinha, fica fazendo sorrisinho com o lado da boca, parece a porra de um animatrônico falando, os movimentos tudo programado, sabe? É um negócio absolutamente ridículo. O que é isso? O companheiro, ele não tem personalidade e ele tá tentando emular uma através do físico dele, através dessa questão do modo que ele age. Então a gente tem, por exemplo, gente que eles entram para entram pro fã-clube do Black Sabbath, não necessariamente por gostar de rock, mas sempre porque eles querem ter uma personalidade e eles se atraem pela personalidade do rock. Então eles vão lá, eles incorporam aquele grupo para si e eles começam a emular aquilo. No final das contas não é uma pessoa em si, mas é sim um personagem que aquele indivíduo está criando, baseado nas coisas que ele vê ao redor dele. Então a gente tem um meio de pessoas que todas elas são personagens, e as pessoas novas que entram lá começam a se basear uma nas outras, que são todos personagens. No final ninguém tem identidade própria nenhuma. Então são coisas como que funcionam tanto na militância política, quanto na militância musical, quanto nessa questão mais cultural, do modo de agir mesmo, sabe? Então é um pessoal que eles, por não terem uma personalidade própria, eles se agarram muito a esse tipo de coisa externa. É o tipo de pessoa que ele, ao invés de cuidar da própria vida, fica o dia inteiro no Twitter, indo atrás de gente que ele considera seus inimigos, né? Seja por qual motivo for, né? Político, cultural, foda-se, não interessa. A questão é sempre essa falta de identidade, que gera também a questão da grande necessidade de grupo. Mas é muito interessante, assim, o ponto mesmo que eu quero dizer hoje é o quão interessante e o quão prejudicial para essas pessoas é essa questão da personalidade que elas criam em torno de coisas absolutamente fúteis. Sabe, por exemplo, o fulano que ele tem a personalidade inteira dele voltada para Star Wars. Ele só sabe falar de Star Wars, tudo dele gira em torno de Star Wars, exatamente porque dentro dele não tem nada a mais, sabe? Só que já que ele vive em um mundo onde todo mundo, absolutamente todo mundo, só sabe falar de Star Wars, ele começa a achar que isso é ter uma personalidade, que isso é normal. Mas no final das contas, se ele chega pra uma pessoa que é realmente normal, ela simplesmente vai se achar chato, sabe? Esse é o tipo de gente que mesmo a loucura deles é uma loucura sem graça. E louco ser sem graça é uma coisa bem assustadora, né? Porque geralmente o louco é um bicho curioso, no mínimo. Mas nesse caso não, nesse caso é só chato. Porque são gente que não tem coração, fundamentalmente falando. Sabe? São máscaras de si mesmos, são pessoas que elas vão não só tentar ser quem não são, mas tentar ser algo que não existe, que é, por exemplo, o ser 100% virtuoso, sabe? Então é aquele tipo de pessoa que reclama ferozmente sobre pautas políticas, só que dentro de quatro paredes ele faz tudo ao contrário, sabe? Ele pratica as coisas que ele mesmo tem como principal motivo de existência xingar. Esse é o tipo de pessoa que são pessoas mortas. Então você tem essa questão que eu tô morto, mas eu quero estar vivo, só que eu nunca tive vivo de fato, então eu tenho que emular uma vida, só que eu vou emular baseado com as pessoas que estão perto de mim, que estão todas mortas também. Então é um cego guiando o outro, sabe? No final das contas, o que a gente tem é um exército do que o povo chama de NPC, que acaba sendo esse tipo de pessoa, sabe? Esse tipo de gente sem personalidade própria. E pode ter em absolutamente qualquer lugar, entende? Você pega os católicos, por exemplo. O cara, ele se converteu e ele agora virou um reacionário. Ele
quer ter 8 filhos, casar com uma mulher que usa véu, tal. Só que você começa a ver que tem um problema nisso quando a personalidade dele acaba se tornando isso, sabe? Ele não é nada mais além disso. Todo o restante do mundo para ele, tudo que ele pensa, tudo que ele fala, gira em torno disso. No final, é uma mistura de ego e essa alma morta, sabe? Esse tipo de pessoa que não vai ter uma... não tem o que acrescentar, sabe? Tanto não tem a acrescentar para si mesmo quanto para as outras pessoas. E acaba por copiá-las, né? Mimetizar os outros ao seu redor. Isso é algo bem triste, sabe? Bastante triste. Quando você vê alguém se movendo de uma forma estranha, por exemplo, né, nesse sentido que o bicho parece ter saído do TikTok diretamente, é um exemplo interessante, mas também um pouco assustador, porque a personalidade do fulano acaba se resumindo muito ao que ele traz no físico. Então, a autoestima dele não gira em torno dele ser alguém bom, dele ser alguém bom no seu trabalho, mas gira em torno dele reafirmar a própria identidade que ele acha que tem. Então esse tipo de pessoa tem uma identidade extremamente sensível, exatamente porque não é a identidade própria delas, mas sim algo que eles copiaram. Por isso é muito sensível. Por isso, se eu chegar para esse fã de Star Wars que eu citei no começo e falar que qualquer coisa a respeito de Star Wars, por exemplo, que a morte do Cad Bane foi uma merda. Eu acho que foi uma merda mesmo, não é exemplo não, foi uma merda. O personagem era muito legal, não gostei do jeito que ele morreu. A maquiagem tava foda, mas a morte dele foi patética. Enfim, final muito ruim. O cara vai surtar, porque quando eu falo contra o... Mesmo que isso seja muito supérfluo, quando eu falo contra esse tipo de coisa, eu não tô falando contra esse tipo de coisa, mas eu tô falando contra a existência dele. Se Star Wars é uma merda, a existência dele não vale nada. Então o bicho, ele pega esse movimento, essa coisa que ele trata como a personalidade dele e defende com unhas e dentes, ao ponto de ser violento contra a pessoa que está atacando isso de alguma forma, sabe? Mesmo que seja de forma muito, muito simples, como eu dar uma opinião a respeito da morte do Cad Bane. A gente tinha isso antigamente em relação a bandas. Então você pegava, por exemplo, eu não gosto de Metallica, Metallica é uma merda, eu não gosto de Red Hot Chili Peppers, eu não gosto do Caetano Veloso, né? Eu não gosto de Frank Sinatra, o bicho surtava, falava, como você não gosta, você é burro, você é isso, você é aquilo, você é aquilo. Não se trata de uma questão intelectual, não se trata de uma questão de ego até, sabe? Mas sim de autopreservação e autoafirmação. O fulano, ele precisa daquilo para sobreviver. Ele é aquilo, sabe? Da mesma forma que tem gente que gira em torno de doença mental. Se conversar o suficiente com o pessoal desse meio, você vai chegar a uma história ou outra de pessoas que eles saíram do tratamento porque estavam sendo curadas, sabe? Tem uma história ou outra. O que reforça essa questão dessa identidade frágil, exatamente por não ter uma personalidade própria e começar a copiar o restante. Ou tem um apego muito grande a o corpo em si, sabe? Então a personalidade da pessoa é baseada no fato dela ser muito magra, dela ser muito gorda, dela ter uma orelha a mais, uma orelha a menos, e no final das contas isso não diz respeito a ela, não diz respeito a quem ela é, mas sim é uma questão absolutamente periférica de si mesmo. E isso pode girar em torno também de outras coisas, mais supérfluas quanto ou menos, sabe? Pode girar em torno, assim, é um princípio que funciona tanto para a religião quanto para a política, quanto para o Star Wars. Porque não é sobre a coisa em si, não é sobre a religião, não é sobre a política, não é sobre Star Wars, mas é sobre a pessoa vazia que acaba copiando as pessoas que estão ao redor delas, sabe? É um quadro em branco que deseja, ele necessita, ele precisa que alguém desenhe algo nele, sabe? Alguém que fale quem ele é. A confirmação constante disso é necessária. E repito, absolutamente qualquer coisa que vá contra isso, que ele acha que é, tipo, eu sou um fã do Star Wars é minha vida, eu falo do Cad Bane, o bicho vai surtar, porque ele não é uma pessoa, ele é só uma máscara que ele criou, que é uma máscara que por sua vez é baseada na porra do Star Wars. Então basicamente é isso, se inscreva, curta, compartilhe, etc, etc, etc.